Olá pessoal, aqui quem está falando é a professora Simone, professora de História. Vamos hoje dar continuidade à Revolução Francesa. Nos dois últimos vídeos, nós vimos como estava a França, quais eram as características daquela sociedade, a gente viu isso no primeiro vídeo, né? Viu também a primeira fase da Revolução. No segundo vídeo, a gente viu a segunda fase. E aí, para finalizar, hoje nós vamos ver a terceira fase, tá? Quem não viu os outros dois vídeos, tem que ver para poder vir para esse. Então, se você faltou, se você perdeu, você primeiro vai procurar, vai me pedir lá no seu grupo de estudo o link dos vídeos anteriores, os links, né? Ver a primeira fase, que era a fase da monarquia constitucional, ver a segunda fase, que era a fase da república, né? E agora sim, você vai começar vendo esse vídeo, que é a terceira fase da Revolução Francesa, tá certo? Essa terceira fase a gente vai chamar de diretório. Ela teve início em 1795 e se estendeu até 1799, tá certo? Nessa fase aqui, os girondinos começaram a estar no poder, eles voltaram, na verdade, ao poder. Lembra que na segunda fase, a fase em que tiveram as principais mudanças, ensino público obrigatório, não foi? A escravidão nas províncias, foi decretado o fim. A gente teve o voto universal para os homens, não mais pelo voto quem tinha dinheiro. Enfim, aquelas reformas onde os trabalhadores, né, os jacobinos estavam no poder, aquela fase onde teve mais onde aconteceram mais mudanças, né? Na França foi na segunda fase. Aí lembram que Robespierre implantou a fase do terror, teve divisão entre os jacobinos, e aí os girondinos se aproveitaram da situação toda da crise econômica e tomaram o poder. Então, essa fase aqui é a fase em que os girondinos voltam ao poder, porque na primeira fase eles também estavam mais fortes no poder, né? Aquela fase da monarquia constitucional. Pois então, aqui eles voltam ao poder. E os girondinos, como eles representam a burguesia, né, a classe mais alta, né, da sociedade em relação à riqueza, a dinheiro. Então, é claro que a primeira coisa que eles vão fazer quando assumem o poder é cancelar a reforma que foi feita na segunda fase da Revolução. E aí, olha o que eles fazem. Acabam com o voto universal e implantam o voto censitário outra vez. E o que significa mesmo esse voto censitário? A gente já falou várias vezes. É o voto em que só quem pode participar das eleições são as pessoas que têm dinheiro, uma certa quantia eles vão estimular lá em dinheiro, em bens, enfim. E aí só quem pode votar são essas pessoas que preencherem esse perfil. Então eles vão voltar o voto censitário para o legislativo. E o executivo vai passar a ser dominado, né? Vai passar a ser estar nas mãos de 5 membros, tá certo? Então repara, aqui na terceira fase nem é monarquia, nem é república, porque agora 5 pessoas, é uma espécie de conselho, né? 5 membros estão à frente do poder executivo nessa época da Revolução Francesa, certo? E aí, essa época também, eles fazem um grande investimento no exército. Eu quero lembrar vocês que desde quando começou a Revolução Francesa, as potências monarquistas europeias não ficaram satisfeitas com essas reformas que estavam acontecendo na França, porque isso significava uma ameaça aos seus reinos. Imagine todas essas ideias de revolução, todas essas ideias se espalharem pela Europa. Então, acabava que era uma ideia de república, de reformular o poder, de tirar os reis absolutistas do poder, de diminuir os poderes do rei. Então isso representava uma ameaça. Então a França fez o quê? Nessa terceira fase, investiu no seu exército, certo? Deixa eu ver aqui o próximo slide para a gente conversar um pouco. Então, olha só, aqui nós vamos conversar um pouco sobre a oposição interna, né? É claro que nós estamos na fase da Revolução, e qualquer que seja a fase da Revolução,
nós vamos sempre ter as pessoas que são contrárias e as que são a favor, né, das reformas. Então, quem era a oposição dessa terceira fase? Os republicanos, jacobinos, eles que estavam no poder na segunda fase da Revolução Francesa, só que agora eles não vão estar mais liderados pelo Robespierre, porque ele tinha sido enforcado, né? Ele tinha ido para a guilhotina, melhor dizendo, né? Agora quem vai estar no poder dos jacobinos, à frente do poder dos republicanos, é o Graco, certo? Então ele passa a ser oposição nesse terceiro período da Revolução Francesa. E várias vezes eles tentam tomar o poder e não conseguem. E também a oposição vão ser os monarquistas, tá? Porque, como eu disse, nessa terceira fase, eles nem são monarquistas, nem são republicanos, né? Então, desagrada um, desagrada outro. Os monarquistas também eram chamados de realistas. Eles queriam o quê? O retorno do rei. Então, também era oposição à terceira fase. E, além de tudo, ainda tem as insatisfações populares, né? Porque se você for parar para pensar, a população quase não se beneficiou dessa Revolução Francesa, né? Quase não teve benefício para ela. Porque só na segunda fase da República, né, onde Robespierre estava à frente, é que teve algumas reformas foram feitas que beneficiassem a população, mas nem tanto e nem todas as reformas foram pensando nisso. Nas outras fases, a população quase não foi beneficiada, né? Então, também é uma espécie de oposição, certo? E aí, o que é que essa terceira fase, essa fase do diretório, vai fazer para reprimir essa oposição, né? Ela vai implantar a chamada terror branco. Vocês lembram que na segunda fase houve o terror, a fase do terror, e o que era isso? A perseguição da oposição, né? Robespierre não perseguiu os opositores, né? Quando ele aumentou mais assim a oposição, quando aumentaram a oposição em relação a ele, então, para garantir o seu governo, ele retribuiu, né, as ofensas, né, as discussões, as opiniões contrárias, ele retribuiu colocando as pessoas na guilhotina, né? Então aqui também teve essa fase, a fase que ficou conhecida como terror branco. E quais foram as medidas? Invasões a clubes republicanos, né? Tem uma foto aqui, né, representando isso, execução das pessoas que eram contrárias, ou seja, de republicanos, e também reprimiu muito forte as manifestações populares, certo? Então, essa fase vai ficar conhecida como terror branco, tá certo? Além de tudo, como eu falei agora há pouco, ainda tinha as monarquias europeias que continuavam se organizando para tentar invadir a França, né, e retornar a monarquia para o governo francês. E esses ataques internos vão ser muito fortes. Só que aí acontece uma reviravolta. Eles não estavam investindo no exército? Pois é, se destaca no exército, né, a pessoa que está à frente do exército, um cara chamado Napoleão Bonaparte. E aí, quando acontece a segunda investida desses países monarquistas na França, o exército está mais forte, teve muito investimento no exército. Napoleão, sendo um grande estrategista, né, lidera o exército e ganha esses ataques. A França vence essa segunda investida dos países europeus. E o cara passa Napoleão, a ser o bambambam, né? Assim, o cara que estrategista, que venceu, né, esse conflito, e ele passa a se destacar lá na França, né? E aí ele vai se organizar para dar o que nós chamamos de golpe dos 18 brumários, ou então golpe dos brumários, né? E o que foi esse golpe dos brumários, que esse cara aqui vai chegar ao poder na França? Como ele venceu as invasões externas, né,
ele ganha a simpatia dos moderados. Os moderados, por sua vez, com a intenção de trazer a paz, de diminuir tantos conflitos na França, né? De tentar resolver a situação econômica, precisando de uma estabilidade na França, uma estabilidade política, para também conseguir uma estabilidade econômica. Então, eles se juntam e dão um golpe no Estado, né, um golpe na terceira fase, na fase do diretório, dão um golpe nos girondinos, e esse golpe vai ficar conhecido como golpe dos 18 brumários, certo? E por que chama 18 brumários? Porque esse golpe aconteceu no dia 18 de novembro, que no calendário da Revolução, esse mês era chamado de brumário. Então, por isso que ficou conhecido como golpe dos 18 brumários, por conta do dia 18 e do nome do mês, certo? E aí, gente, quando acontece essa fase aqui, esse golpe, desculpa, começa uma nova fase na França, que a gente vai chamar de consulado, onde a França vai passar a ser governado por 3 pessoas, 3 cônsules, e o primeiro cônsul vai ser, adivinha quem? Napoleão Bonaparte. E é aí onde começa um assunto que nós vamos estudar só depois, quando a França passa a ser governada por esse cara aí, esse grande estrategista militar, né? Napoleão Bonaparte, tá certo? Essa fase do consulado nós vamos estudar só em um outro momento. Esse golpe dos 18 brumários é o que dá fim à Revolução Francesa e se instala essa fase do consulado, onde a burguesia passa a ter domínio sobre a França. E é por isso que a gente diz que a Revolução Francesa foi feita pela burguesia, porque no fim das contas, quem saiu ganhando mesmo foi a burguesia, tá certo? Os camponeses, os trabalhadores quase não tiveram oportunidade nenhuma, né? Tiveram poucas oportunidades, melhorias durante a Revolução. E quando se instala o consulado, quem vai realmente estar à frente do poder é a burguesia, tá certo? Bom, era o que eu tinha para dizer para vocês desse terceiro período. O vídeo de hoje foi mais curto porque nós só finalizamos a Revolução Francesa. Se você ficou com alguma dúvida, você vai lá no nosso grupo de estudo. Eu estarei lá de plantão esperando para tirar suas dúvidas. Caso você não tenha dúvida, foi ótimo mais uma vez conversar com vocês, estar aqui com vocês. Se cuidem, fiquem em casa e saúde para todos nós. Um abraço.